Imagine alguém que tentou entender literalmente tudo: a natureza, a política, a lógica, a ética, a arte, a felicidade humana. Esse alguém viveu há mais de 2.300 anos na Grécia Antiga. Seu nome era Aristóteles. E ainda hoje, boa parte da forma como pensamos o mundo ainda conversa com as ideias dele. Então hoje vamos conhecer a vida, as ideias e algumas curiosidades de um dos pensadores mais influentes da história. Aristóteles nasceu em 384 a.C., na cidade de Estagira, no norte da Grécia. Seu pai era médico da corte do rei da Macedônia. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas provavelmente foi ali que nasceu algo que marcaria toda a sua filosofia: a observação da natureza. Enquanto muitos dos filósofos da sua época se preocupavam com ideias abstratas, Aristóteles gostava de observar o mundo real: animais, plantas, fenômenos naturais. Era quase um cientista antes da ciência existir. Aos 17 anos, foi estudar em Atenas, na famosa escola de Platão. Ali ele ficaria por quase 20 anos. Platão era um gênio, mas Aristóteles não concordava com tudo. Platão acreditava que a verdadeira realidade estava no mundo das ideias perfeitas. Aristóteles pensava diferente. Para ele, para entender o mundo, precisava se olhar para o próprio mundo. Existe uma frase famosa atribuída a ele: "Sou amigo de Platão, mas mais amigo ainda da verdade." Ou seja, respeito ao mestre, mas sem abrir mão de pensar por conta própria. Aliás, essa deve ser uma das primeiras lições filosóficas importantes. Filosofia não é repetir ideias, é investigá-las. Agora vem uma curiosidade histórica interessante. Aristóteles foi convidado para educar um jovem príncipe macedônio. Esse príncipe se chamava Alexandre o Grande. Sim, o mesmo que depois ia conquistar mais da metade do mundo conhecido. Imaginem a situação: um dos maiores filósofos da história ensinando um dos maiores conquistadores da história. Não sabemos exatamente tudo o que Aristóteles ensinou a Alexandre, mas é provável que incluísse filosofia, ciência, literatura e política. Talvez uma das aulas mais influentes da história. Depois disso, Aristóteles voltou a Atenas e fundou sua própria escola, o Liceu. E aqui aparece uma característica curiosa. Aristóteles gostava de ensinar caminhando. Ele discutia filosofia enquanto andava com seus alunos pelos jardins. Por isso, seus seguidores ficaram conhecidos como peripatéticos, que basicamente significa aqueles que aprendem caminhando. Se isso fosse hoje, seria algo como um podcast filosófico, só que andando pelo parque. Aristóteles escreveu sobre muitos temas, mas algumas áreas foram profundamente moldadas por ele. Uma delas é a lógica. Durante quase 2000 anos, o sistema lógico criado por Aristóteles foi a base do pensamento científico. Ele desenvolveu o famoso silogismo, que funcionava assim: se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Parece simples, mas foi revolucionário. Ele estava criando uma forma de pensar corretamente. Outro tema central da filosofia de Aristóteles é a felicidade, mas não no sentido contemporâneo de prazer momentâneo. Para ele, felicidade, ou eudaimonia, significa uma vida plena e bem vivida. E isso depende de cultivar virtudes: coragem, justiça, sabedoria. E uma ideia famosa dele é o justo meio. Entre dois extremos existe um equilíbrio. Por exemplo, pouca coragem é covardia, coragem demais é imprudência. A virtude está no meio. Essa ideia continua influenciando a ética até hoje. Aristóteles estudou praticamente tudo: biologia, política, poesia, lógica, metafísica. Ele chegou a catalogar centenas de espécies de animais. Se estivesse vivo hoje, provavelmente teria um laboratório, um canal de ciência e uns 40 livros em andamento ao mesmo tempo. Aristóteles morreu em 322 a.C., mas suas ideias atravessaram o Império Romano, a filosofia medieval, o Renascimento e chegaram até o mundo moderno. Talvez porque ele entendia algo fundamental. O conhecimento começa com uma coisa muito simples: a curiosidade. E como ele mesmo disse, todos os homens por natureza desejam conhecer.